Vamos lá iniciar agora a entrevista coletiva com o técnico Moza, o Oliveira. Muito obrigado, Moza. Assim, aos poucos foi melhorando o seu rendimento, chegou a ser dono do jogo. O placar poderia ter sido outro, uma vantagem nesse jogo de casa. Eu saio triste pelo resultado, feliz pelo desempenho. Mesmo o primeiro tempo, assim, que nós erramos, estávamos mais ansiosos do que de costume, e daí saiu o gol em bola parada, nós nos desestabilizamos um pouco, porém rapidamente voltamos para o jogo, e na minha opinião, assim, nós fomos superiores 70% do jogo aí, pelo menos, né? Nós conseguimos empatar no primeiro tempo, já no início do segundo o Mezenga fez o 2-1, que ali é difícil, né? O VAR deu impedimento, não sei se foi um braço, um ombro, infelizmente, né? E foi uma boa jogada pela esquerda. Mas nós tivemos desempenho, assim, e eu tento analisar o jogo de maneira bem fria, assim, né? Sem paixão, e pós-jogo não é uma coisa tão simples. Eu normalmente assisto os jogos de novo, né? E daí fica muito mais claro os pontos positivos e negativos, mas pós-jogo, assim, vem alguns flashes. Mas nós tentamos o tempo todo de maneira equilibrada, porque nós sabíamos que o Bahia tinha um contra-ataque extremamente difícil. Tanto é que dos 3 gols que o Bahia fez em contra-ataque na Série B, nas 2 vitórias que eles tiveram, os 3 gols foram de contra-ataque, né? Eles fizeram 3 gols na Série B, 3 gols de contra-ataque. Então nós sabíamos que o contra-ataque deles era extremamente efetivo. Então quando você enfrenta um adversário assim, e nós na nossa casa a gente já tem o perfil de atacar o tempo todo, você tem que atacar o tempo todo, porém com equilíbrio, né? Com cobertura ofensiva no setor da bola, atacar marcando bem ajustado, né? Enfim, então é um jogo que você corre o risco o tempo todo nesse sentido, principalmente com os 4 jogadores da frente. O Davó ele é um ponta de origem, né? Que joga de centroavante no Bahia, justamente porque é um jogador extremamente rápido. Então os jogadores estão de parabéns, assim, pela postura, e assim tem que exaltar o que o torcedor fez, assim, né? Porque nós precisávamos do apoio deles, nós vimos numa derrota dura dentro da nossa casa, e eles tiveram uma postura, assim, fantástica, né? Porque eles gritaram do primeiro ao último minuto, nos incentivaram e quase nos conduziram à vitória. Então, e nós ficamos tristes pelo resultado, porque na minha opinião, assim, infelizmente no futebol não existe justiça, mas nós merecíamos ter vencido esse jogo, na minha opinião. Uma nova formação você colocou hoje, né, Moza? Assim, vamos lá, o Wellington sentiu de novo, o Hernandes teve um desconforto, o Lourenço não pode jogar a Copa do Brasil, o Lucão não pode, então você acaba 2 jogadores que são titulares, e eu vou tentar repetir essa formação. Vamos ver as condições de jogadores para o jogo de terça-feira em Brusque, né? Uma viagem difícil, porque a gente sai de madrugada daqui e a nossa logística não é uma coisa das mais simples. Então eu tenho um jogo amanhã ainda, né? Pela pré-Copa do Brasil. Então, já estamos montando o time para amanhã. A gente vai amanhã de manhã para Arapiraca. E é isso. Se preparar para o próximo jogo do Brasileiro. Professor, boa noite. Boa noite. Então, essa questão justamente desse rodízio é justamente por conta desse desgaste também. Uhum. E não só para o senhor encontrar uma melhor formação, mas a questão é o desgaste dos atletas. Assim, vamos lá, a gente joga a cada 3 dias, né? Eu não sei o número exato de jogos, 24, 25 jogos, nós já fizemos aproximadamente em 3 meses, então é praticamente um jogo a cada 3 dias e meio. E a maneira que a gente joga e a exigência do futebol hoje é uma intensidade alta, né? E para manter essa intensidade alta, não tem como você repetir. Eu entendo os questionamentos, né? Porém, nós já fizemos esse mesmo rodízio há um mês e meio atrás e estamos vencendo em todas as competições que nós estamos disputando, e eu em nenhum momento fui questionado, né? Mas como o futebol, infelizmente, é só resultado, seja da parte de vocês, e eu entendo, o torcedor quer mais resultado também, e eu também entendo, porém eu tenho que avaliar de maneira um pouco mais profunda, assim, né? Porém, é óbvio que eu, como treinador, tenho que buscar a melhor formação possível e o mais rápido possível. Então, eu fiquei satisfeito com o desempenho de hoje. Vamos ver as condições dos jogadores para o próximo jogo. Moza, boa noite. Gostaria que você fizesse uma análise do Bruno Mezenga e também do Sassá, né, que entrou ali no transcorrer do segundo tempo.
mas também do primeiro lance lá do gol, né, do Bahia. A equipe acabou tomando o gol novamente em uma jogada ali ensaiada, né, no escanteio. Você trabalha tanto, falou isso no jogo contra o América. Naquele momento dá qual a sensação do treinador? Você tem que correr na subida contra o vento o tempo todo, né? Porque você sai perdendo de 1-0, não tirando o mérito do adversário, mas tomar um gol como nós tomamos, a gente precisa corrigir e entrar mais atento, né? Bom, enfim, mas nós tivemos o poder de reação, isso é uma coisa positiva. Com relação ao Bruno, é um centroavante com presença de área, né? Fez um gol bonito, infelizmente foi anulado, que poderia ser o gol da vitória. E o Sassá, o processo dele é um pouco mais lento. O Sassá vem de 1 ano de inatividade, né? Ele não entende bem ainda nosso jeito de jogar, porque muitas vezes o centroavante parado, ele está produzindo mais do que se movimentando, principalmente lá no último terço do campo. Então ele precisa entender os mecanismos da nossa equipe para poder ser mais efetivo. Mas ele fez a estreia, ele é um cara que é bem carismático, assim, então o torcedor gosta bastante dele. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar, como o Bruno vai nos ajudar, enfim. Nós estamos com um elenco homogêneo, nós acreditamos bastante na nossa capacidade. Disputamos 2 jogos, temos só 2 pontos, não é o que nós queríamos, mas tá no início de tudo e vamos lá, vamos jogo a jogo como sempre foi. Moza, não deu pra gente acompanhar ontem, mas os torcedores foram e conversaram com você. Eu gostaria que você falasse desse contato com o torcedor naquele instante, nesse início de Série B principalmente. Como é que foi lá no CT? É a segunda vez já que eu tenho um contato próximo assim com o torcedor. Eu acho natural, principalmente a cobrança deles é uma cobrança válida, principalmente porque eles sabem o potencial da nossa equipe. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, principalmente para os meus jogadores, né? Normalmente a gente só cobra de quem tem condição de dar, né? Então, se o torcedor for cobrar, é porque ele acredita na nossa equipe, né? E foi uma cobrança justa, uma presença do torcedor que foi pacífica, então eu acho natural. E mais uma vez vale ressaltar o que eles fizeram hoje aqui, né? Eu particularmente assim fiquei apreensivo depois que nós tomamos o primeiro gol e eles continuaram nos incentivando. Então isso é uma coisa extremamente positiva para nós e pode ter certeza que te dá um gás a mais, né? Então o trazer o torcedor para o teu lado depende única e exclusivamente de nós mesmos, pô. Com o nosso desempenho, com o nosso esforço e coisa que nunca faltou. Eu considero o resultado passado um resultado bem atípico, assim. E foi um jogo atípico, né? 2, 3 escapadas, você toma 3 gols, né? Então, enfim, virar a página e agora nós temos essa competição que é o nosso grande objetivo. E jogo a jogo, no nosso melhor nível, tentar conquistar os pontos que nós precisamos. Cada jogo na Série B é uma final realmente, né? Porque os 3 pontos que você disputa aqui, você disputa em Brusque e o peso é o mesmo. Então nós vamos nos preparar da melhor maneira possível para chegar bem em Brusque e competir bem. Moza, nós sabemos que o futebol ele é coletivo. Sim. Mas mesmo marcando gol, fazendo gol, o Dalberto ele foi criticado. A gente vê o torcedor um tanto quanto insatisfeito. O que o senhor poderia falar desse momento que passa o atleta no CSA? É um momento que ele tem que superar. Provavelmente não é a primeira vez que acontece isso, né? Nós estamos sujeitos à crítica e hoje a crítica ela está um pouquinho exacerbada porque não é simplesmente a crítica de vocês, do torcedor na arquibancada. Hoje existe mídia social que daí ninguém tem controle, né? E particularmente assim eu não tenho, respeito quem tem, eu não tenho, justamente para não tirar o foco daquilo que é o principal, que é o meu trabalho. E o jogador ele é profissional, ele precisa conviver com isso, né? Porém, assim, eu venho em defesa do atleta, porque é um cara que, assim, na minha opinião, ele tem características importantes para a nossa equipe, principalmente física, né? Tanto é que ele jogou de ponta e de centroavante ao mesmo tempo, né? Principalmente quando a jogada estava desse lado e o gol saiu dessa forma, né? Quando você tem um jogador com esse perfil físico, com essa característica, e o Oswaldo é um cara bom no enfrentamento. Quando você tem essa característica do Oswaldo e essa característica do Alberto, eles acabam se complementando. Então eu tento buscar esse complemento dos jogadores, porque não adianta eu colocar simplesmente pontas com características só de drible, pouco finalizadores, ou vice-versa, né? Então cabe a mim como treinador encontrar esses jogadores que se complementam. Eu particularmente gostei bastante da atuação do Dalberto, não só pelo gol, mas pelo que ele entregou, seja ofensivamente, seja defensivamente, bola parada, jogador com uma estatura importante, enfim. E esse processo de cobrança do torcedor, ele vai acabar com o tempo, e aí o jogador tem que fazer a parte dele, e eu como treinador defendê-lo, principalmente porque eu conheço o dia a dia do atleta,
e ele vai ultrapassar essa barreira, não tenho dúvida. Então,